Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então? Segunda parte aí do nosso vídeo de gramática. Eu vou fazer com vocês. Vamos ver como vai fluir aí o vídeo, né? Para saber até onde eu posso ir ou não com vocês. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos, assim, muito compridos, porque fica cansativo, né? Ainda mais eu fico imaginando vocês aí ouvindo minha voz, deve ser um tormento. Eu sei, vai por mim que eu sei. Vamos lá então, leia o texto. Qual é o animal mais estranho do planeta? Bom, estão olhando para um deles, né? Existem animais estranhíssimos na natureza, mas poucos são mais bizarros do que o ornitorrinco. Trata-se de um mamífero que possui bico de pato e põe ovos. E é tão estranho que, em 1798, quando o primeiro exemplar empalhado chegou à Inglaterra, os zoólogos o denunciariam como falso. Até as combinações cromossomáticas dos ornitorrincos são estranhas. Enquanto aos outros mamíferos bastam 2 cromossomos sexuais, XX ou XY, para que se determine se são machos ou são fêmeas, os ornitorrincos precisam de 10 X para uma fêmea, XY para um macho. De acordo com o texto, revela-se determinante para comprovar a estranheza do ornitorrinco, um mamífero que possui bico de pato e põe ovos, o fato de que poucos animais da natureza são mais bizarros do que ele, machos e fêmeas de espécies são determinados geneticamente por 10 cromossomos, um exemplar empalhado foi denunciado como falso, mamíferos apresentam como combinação mínima de células sexuais, a constituição física desse animal é motivo de discussão desde o século XVIII. No texto, revela-se determinante. A revelação determinante para o estranhamento é a quantidade de cromossomos, né? É a B, tá bom? Depois vem um texto para responder a questão 2 e 3. É um texto bacana, super interessante, de 2008, muito atual. Infelizmente, é verdade. No texto, leia o texto, dá pausa aí, leia o texto, depois volta, tá bom? 2 minutos e 35. No texto, pode-se observar a presença de 3 perguntas. Você já brincou de colocar concha no ouvido e ficar curtindo o barulho do mar, as ondas e a calmaria? Por quê? Qual o problema disso? Que função cumprem no texto a tais perguntas? Selecione a alternativa que não proponha uma justificativa possível para o seu emprego. Chamar a atenção do leitor, mostrando-lhe que o artigo está sendo direcionado a ele. Instigar o leitor à reflexão, resgatando-lhe o conhecimento de mundo. Introduzir uma abordagem a ser tratada no texto. Questionar sobre uma situação que vem marcando uma prática com relação aos oceanos. Simular a interação com o leitor, levando-o a compartilhar da mesma opinião. Bom, usando o recurso da apostila gabaritada, mas de qualquer forma eu concordaria, questionar sobre uma situação que vem marcando uma prática com relação aos oceanos, ok? De acordo com o texto, pode-se depreender que... Então, olha lá, né? Na verdade, aqui é o seguinte, qual é a que não combina, né? Na 2, né? Questionar sobre a situação que vem marcando uma prática com relação aos oceanos. Não tem nada a ver com a ideia do texto, né? Os outros sim. Podemos dizer que as tartarugas, por exemplo, comem peixes misturados com lixo, enquanto os corais estão ficando pálidos. Conhecemos melhor o solo da Lua do que o fundo do mar. Os navios cargueiros, verdadeiros passageiros clandestinos, são uma ameaça à biodiversidade. Os oceanos, pequena parte do nosso planeta, estão virando um gigantesco lixão. Uma possível solução para amenizar o declínio dos estoques de pesca e a agricultura, as fazendas marinhas. Hoje, esse é o setor da indústria alimentícia que mais cresce no mundo. Então, o texto vai girar em torno que os navios negreiros são verdadeiros
clandestinos, né? Uma ameaça à biodiversidade. A gente sabe que é, né? Isso aí é indiscutível, certo? Muito bem, vamos lá então. Depois a 4, né? Leia o texto de Paul Horowitz, acho que é isso, físico da Universidade de Harvard. Existe vida inteligente fora da Terra, no universo, garantindo na nossa galáxia? Extremamente provável. Por que não encontramos aliens ainda? Talvez nossos equipamentos não tenham sensibilidade suficiente ou não sintonizamos o sinal de rádio correto. Novamente, super interessante, né? Tendo em vista os argumentos utilizados por Paul Horowitz, acho que é isso, pode-se inferir que garante a existência de aliens apoiando-se em comprovações científicas, contrário, né? Talvez a gente não tenha recursos para isso, ele diz. Prova que nosso encontro com o extraterrestre é apenas uma questão de tempo, revela suas ideias em uma escala que varia de diferentes graus de certeza, sustenta seu ponto de vista com base nos resultados verificados por equipamentos adequados, reconhece a existência da vida alienígena em nossa galáxia. Bom, a C revela suas ideias em uma escala variada de diferentes graus de certeza, né? Por isso que ele vai fazendo várias perguntas e levantando questionamento. Assim é o papel desse tipo de ciência, beleza? Aí a 5 é um textão que vocês leem aí, parem aqui, né? 7 minutos, leem o texto, depois voltem para ver a discussão, a análise da questão, a resposta da questão. Assinale a alternativa que contém a correta passagem de um segmento que ocorre em voz passiva do texto para a voz ativa. Dizemos as palavras hoje com tanta facilidade. Hoje, a própria obra de Deus pusera na natureza. Que a própria obra de Deus pusera na natureza. Pois o agente de Deus na terra o ungira. Entre eles, 150 feriram-se ou mataram-se no assalto à prisão. Aqui no caso a resposta é a B, que a própria obra de Deus pusera na natureza. Considere as afirmações acerca do emprego dos tempos verbais no texto apresentado na questão anterior. O emprego do pretérito imperfeito ao longo do primeiro parágrafo dá aos eventos narrados um caráter de continuidade, estabelecendo características do antigo regime como um pano de fundo. O emprego do pretérito perfeito no segundo parágrafo expressa fatos passados não concluídos. A gente viu muito isso, né? Então essa aqui já está errada, né? O emprego do pretérito na forma subjuntiva que ocorre, seria ótimo que pudéssemos associar a evolução exclusivamente, é exigido uma relação com o futuro do pretérito indicativo seria. Tá certo? Então a resposta é a D, a 1 e a 3, tá bom? Vamos lá? Por nessa pegada dá para fazer tudo. Considere a correlação dos tempos verbais e use a forma verbal adequada para completar as lacunas. Então tem lá o verbo ir, alcançar, tiver escolhido, conseguir, pedir e só. Caso ele venha nós ao museu. Caso ele venha nós iremos ao museu. Torço para que Maria bons resultados na prova. Torço para que todos vocês alcancem bons resultados na prova. Torço para que Maria alcance bons resultados na prova. Nós teríamos ganhado a rifa C no número 10. Nós teríamos ganhado a rifa se tivéssemos escolhido o número 10. Se tivéssemos tirado o número 10. Poderia ser também no lugar de escolhido. Ficarei feliz se ingresso para o espetáculo. Ficarei feliz se conseguir a mesma coisa, ingresso para o espetáculo.
João o auxiliaria se você lhe pedisse ajuda, certo? João o auxiliaria se você pedisse ajuda. Vamos lá. Preencha as lacunas com as flexões adequadas do tempo receber. Ficaremos tranquilos quando notícias deles. Ficaremos tranquilos quando notícias deles, no verbo receber. Ficaremos tranquilos quando recebermos notícias deles. Ficaríamos tranquilos quando recebêssemos notícias deles. Essa é fácil, né? Resposta E. Vamos lá, então. Mesma coisa, de contradizer. Olha lá. Se ele se, todos saberão que mentiu no depoimento. Se ele se contradisser, todos saberão que mentiu no depoimento. Nessa frase, o verbo saberão está no futuro do pretérito indicativo, tempo verbal que expressa uma ação certa ainda a ser feita. Se ele mentir, a gente sabe que ele vai se dar mal. Em que tempo verbal contradizer pode ser conjugado? Contradisser, tá bom? Se ele se contradisser. Então, essa é a resposta da 9. 10. A correlação verbal está correta se você não interferisse, ele faria o trabalho sozinho. Também está correta em se você não interferir, ele fazia o trabalho sozinho. Está errado. Se você não interferir, ele faria. Não, também não. Interferir, ele faria. Se você não tivesse interferido, ele teria feito um trabalho sozinho. Teria o trabalho sozinho. Se você não interferir, ele haveria de fazer o trabalho sozinho. Ó, tá vendo? Tem lógica os tempos, né? Se você não tivesse interferido, ele fará. Também está errado. A resposta é C. Aluga-se apartamentos. Esse texto apresenta um desvio de concordância em relação à norma padrão. Essa é uma discussão muito antiga. Para que fique em consonância com ela, qual alteração deve ser feita? Justifique o porquê dessa alteração. Se você está alugando vários, alugam-se apartamentos, tá bom? Leia a seguir a primeira estrofe do poema Soneto de Separação de Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, o silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Esse poema é lindo, né? Esse poema é um dos poemas mais emblemáticos, mais incríveis que a literatura brasileira tem, né? E é poderoso, né? Então vamos lá. A pergunta, né? Primeiro, para depois a resposta, óbvio. Observe o uso da voz passiva sintética no primeiro e terceiro e quarto versos dessa estrofe. De repente o riso fez-se o pranto, as bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. É isso? Ao optar em fazer o uso desse recurso linguístico, que elemento o poeta busca destacar? O sujeito paciente ou o momento doloroso da separação? É bem interpretativa, né? Então, o que a gente espera de vocês é que o uso dessa voz passiva sintética busque enfatizar o processo, né? O elemento de maior destaque do texto, né? O processo, o que está acontecendo, tá bom? Como o sentimento está crescendo, né? Essa dor, esse sofrimento da separação, tá bom? Leia a seguir o fragmento de uma notícia. Será solicitado ainda as rotas de voos, data, horário, local, saída e chegada e a lista de passageiros de cada trecho de voo realizado pela aeronave bimotor turbohélice, prefixo PR-PEG. Ao longo, PR-PEG é maravilhoso, imagina um cara que manja disso me ouvindo. Ao longo do período eleitoral de 2014, diz o partido no comunicado. Identifique a passagem que apresenta o uso de concordância verbal diferente do que prescreve a norma padrão e reescreva fazendo uso as adaptações necessárias. O que gerou esse uso? Vamos lá então. Serão solicitadas ainda as rotas de voo. Então vamos ver. O fato de o sujeito vir proposto ao verbo frequentemente produz situações de desvio da norma de concordância verbal.
né? Então aí você vai ficar a seu critério. Então olha lá, serão solicitadas ainda as rotas de voos, né? Então como você vai reescrever, depois você me fala para a gente discutir, tá bom? E assim como gerou também o que acabou se tornando essa oração que você fez. Vamos lá? Identifique se as frases a seguir estão ou não corretas quanto à concordância verbal. Caso não estejam, reescreva fazendo as adequações. Bom, aí a 14 a gente vai dar um rolê. Nos postos de saúde, chegou ao fim as campanhas de vacinação contra a gripe e a dengue. Atitudes firmes por parte de pais e professores ajudam a evitar comportamentos inadequados. Ai, como eu queria. Deveria ser divulgado os recursos completos da análise feita à água dos rios em nossa cidade. Consumidor consciente e engajado na luta contra abusos de venda online ajuda a melhorar o entendimento por parte de empresas que atuam nesse setor. Então, como são muitas questões, eu vou ler a que a apostila nos dá, tá bom? Aqui, identifique se as frases a seguir estão ou não corretas quanto à concordância verbal. Caso não estejam, reescreva. Então, as frases que ela está me dizendo é a, C e a D, que a B ela diz que está correta. Incorreta a C e a D. E aí eu vou ler para vocês o que eles nos trazem. Nos postos de saúde chegaram ao fim as campanhas de vacinação. O verbo chegaram, tá bom? Deveriam ser divulgados na C. Deveriam ser divulgados os resultados completos das análises. E a D, consumidor consciente e engajado na luta contra abusos nas vendas online, ajuda a melhorar o atendimento. Ok? Bom, galera, então os 2 vídeos estão aí. Qualquer dúvida, nós conversamos online. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.